Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Volto hoje com o texto da playlist de 2019, de 12 de setembro de 2019, e o título é Sonhos. Vamos lá. Existem sonhos que estão mas tão adormecidos, que só eclodem quando a vida nos dá aquela sacudida tão forte que vira tudo do avesso, e é aí que o que estava no fundo do baú cai na nossa cabeça. E a gente desperta para realizar o sonho que se revelou e tornar reais nossos mais secretos desejos. Às vezes tão secretos que nós mesmos nem sabíamos da existência deles ali, escondidinhos em algum canto do nosso coração. E por que isso acontece? Porque deixamos de lado algo tão importante? Tantas são as possibilidades: autossabotagem, baixa autoestima, ceticismo, insegurança, enfim. Tantas podem ser as crenças que nos limitam, que nos impedem de perceber nossas capacidades e de desenvolver nosso potencial. Normalmente vivemos rodopiando no ciclone da nossa rotina, dos incontáveis compromissos, obrigações, culpas e tantas coisas que nos desfocam de nós mesmos, da realidade que gostaríamos de criar. Embotamos nossos olhos para a nossa verdadeira essência até que alguma tempestade nos descortine os anseios e revele capacidades até então desconhecidas, nos lave a alma e nos leve a um outro estado de consciência. E é nesse momento que damos um salto e atingimos um novo patamar em nossa vida. As perspectivas são diferentes e nossas expectativas surgem. E assim, vamos construindo nossa história e realizando nossos sonhos. Vamos lá. Normalmente, né, muitas vezes a gente acaba descobrindo nossos reais sonhos, os nossos reais projetos, as coisas mais que estão no íntimo nosso, o que nós mais gostaríamos de fazer na vida, ou talvez os nossos propósitos, em momentos que a vida dá aquela sacudida na gente, ou dá uma virada, ou algum acontecimento nos faz sair da nossa rotina e ter que dar um giro, uma virada de mesa, uma mudança na vida. E é aí que a gente acaba descobrindo, ou às vezes indo perseguir o que nós realmente gostaríamos de fazer na nossa vida, os nossos verdadeiros sonhos. Na rotina maluca que às vezes a gente se coloca para sobreviver mesmo, muitas vezes num trabalho que nem sempre é o que nós mais gostaríamos de estar fazendo, o que nos faz feliz, o que nos impulsiona a melhorar, a progredir como um ser humano ou como profissional, enfim, é algo que nos motive, né? Muitas vezes a gente está fazendo coisas que são necessárias, trabalhando em, em profissões ou em empresas que não correspondem exatamente aos nossos valores, aos nossos princípios, às nossas expectativas de vida, mas é aquilo que nós temos, é o que a gente tem para o momento, né? Que a gente fala, é o que tem para hoje. E é aquilo que às vezes a gente acaba fazendo pela necessidade. E muitas vezes a gente acaba se perdendo nessa rotina, se acomodando, porque a gente pode estar fazendo algo que não seja o que nós gostaríamos, que não esteja dentro do nosso propósito, dos nossos desejos, mas naquele momento aquilo acaba sendo um degrau para nos levar a conquistar o que a gente almeja. Só que muitas vezes a gente se acomoda ali e acaba ficando estagnado ali, não dá um passo adiante, não sobe um degrau. Aquilo que deveria ser o start, né? O primeiro degrauzinho para a gente alcançar o que a gente almeja, acaba sendo o que a gente vai levando para o resto da vida. Porque a gente tem o ser humano, ele tem essa coisa de se acomodar, né? Muitas pessoas, não todos, obviamente, mas muita gente acaba se acomodando, né? Aquela coisa
do provisório virar definitivo. Quantas vezes a gente não faz, né, às vezes vai fazer alguma coisa em casa, alguma coisa que está quebradinha, e você dá aquela improvisada, né, faz aquela gambiarra só para quebrar o galho naquele momento, só que aquilo acaba ficando definitivo. Em vez de ir depois consertar do jeito correto, quantas vezes a gente faz isso mesmo? De deixar a coisa que está provisória definitivamente e não ir resolver da forma correta. Isso é muito comum acontecer. Quem nunca? Então, às vezes a gente faz isso com a gente, com a nossa vida, de não buscar os nossos sonhos, os nossos projetos, às vezes querer estudar alguma coisa, se aprofundar em algum conhecimento, mas vai deixando para lá porque acaba se acomodando na rotina, não estabelece horários. Muitas vezes eu hoje em dia estou tentando fazer isso, estabelecer horários para conseguir criar hábitos que eu gostaria de criar. Por exemplo, meditação é uma coisa que eu gostaria muito de conseguir fazer todos os dias. E eu não consigo, porque às vezes você vai deixando isso para depois. Ah, não, isso eu faço depois, tem coisa mais urgente para fazer e tal. E acabo não fazendo. Então agora eu estou começando a criar, tentando criar o hábito. Então, para você inicialmente criar um hábito, você precisa estabelecer aquela rotina. E aí, às vezes, a gente tem que criar, ó, vai ter que ter nesse horário. Se você não estabelecer aquilo, não vai virar um hábito. Depois, com o tempo, acaba sendo algo tão natural que aí não precisa ter aquele horário certinho. É aquela coisa que faz parte da sua vida todos os dias. E muitas vezes a gente deixa as coisas que são mais importantes para nós de lado. Vai ficando e a gente vai dando prioridade a outras coisas que são necessárias, sim, mas a gente tem que também saber dosar. E às vezes a gente tem que se esforçar para tentar cocriar na vida da gente as coisas que vão realmente, que fazem mais sentido, que vão nos tornar mais felizes. E nem sempre, muitas vezes a gente coloca o foco, no, principalmente, né, no mundo que a gente vive, no material. Ah, eu vou ser mais feliz quando eu tiver, né, uma condição de ter uma casa maior, ou um carro do ano, ou... E a gente às vezes está colocando o foco nas coisas que não são tão essenciais para a gente. E a gente está vendo muitas pessoas entenderem que o simples, às vezes, o menos é mais. Então, às vezes, uma vida mais simples traz mais felicidade. E muitas pessoas acabam conquistando ou entendendo o que realmente o que realmente é importante para elas, o que seria essencial para a vida delas nos momentos em que elas são impelidas a tomar algumas atitudes, não por elas próprias, mas porque elas são jogadas em situações que aí elas têm que fazer esse movimento. Seria muito mais confortável se a gente mesmo tomasse essas decisões para fazer essas mudanças. Mas às vezes, quando a gente não se mexe, quando a gente fica estagnado lá que numa âncora, né? Não deixa o navio seguir a viagem, aí às vezes a gente tem um empurrãozinho aí, né? Do universo, da espiritualidade, dos nossos mentores, para a gente fazer o movimento necessário e que a gente não tem coragem ou não tem iniciativa para tomar. Aí, esses movimentos, se eles precisam acontecer, eles vão acontecer de outra forma, que não pela nossa iniciativa, não por nós mesmos. Vem por situações que nos jogam, que nos levam a fazer os movimentos que precisam ser feitos para essas mudanças. E num primeiro momento, às vezes aquilo parece algo ruim, né? Não tão positivo, porque toda mudança, ainda mais quando não é uma coisa que a gente toma aquela decisão, que a gente pensou, que a gente programou, quando é uma coisa inesperada, traz um desconforto ali, traz medo, insegurança. Será que as dúvidas, né? Será que a gente vai dar conta? Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que não vai dar?
Então, sem todo o movimento assim de mudança, de transformação, é um pouquinho assustador, mas muitas vezes é nesses movimentos, nessas situações que a princípio são desconfortáveis, é que a gente acaba às vezes encontrando a nossa melhor versão, a nossa essência, e a gente consegue às vezes entender quais são os nossos verdadeiros desejos que estavam lá guardadinhos, escondidinhos, sem a gente dar atenção para eles. E aí a gente começa a enxergá-los, a gente começa a perceber o que é mais importante para a vida da gente. E nem sempre são conquistas tão grandes, né? Conquistas de valor material. Muitas vezes são conquistas de coisas mais simples. Justamente fazer o caminho de volta para a simplicidade, viver de uma forma mais tranquila, mais em paz, sem tanta loucura, sem tanto compromisso que a gente mesmo coloca na vida da gente e que acaba, às vezes, trazendo um desgaste, um cansaço e nem sempre traz uma, uma tranquilidade, uma paz de espírito. Por mais que a gente, às vezes, consiga conquistar bens, conquistar visibilidade, às vezes. Cada um tem ali o seu, o que está buscando, o que está galgando, os degraus que acham que são importantes, mas às vezes a gente não percebe que talvez estejamos buscando alcançar objetivos que não são exatamente os nossos. Muitas vezes a gente está sendo impulsionado por opiniões alheias, por padrões de outras pessoas e deixando os nossos verdadeiros sentimentos de lado. Então é importante que às vezes a gente faça essa autoavaliação, reflita sobre o que a gente está buscando, se é realmente algo para nós ou se é para se enquadrar dentro da Matrix, dentro do que as pessoas esperam de nós. E nem sempre o que esperam de nós é o que é o melhor para nós. E quando a gente encontra o nosso objetivo, o nosso propósito, a nossa felicidade, que a gente fica em paz, a gente acaba ficando em paz com tudo. Muitas vezes a gente está querendo agradar outras pessoas, mas está sempre em conflito, né? Nunca está bom, nunca está tá confortável ali, sempre, ou isso acaba dando possibilidade de virem mais cobranças, bati aqui, cobranças de nós mesmos, né, para conosco, e abrir espaço de cobranças de outras pessoas, que acabam achando que a gente sempre pode conquistar mais, mas ser mais para quem? Para quê? É isso que a gente tem que refletir. Qual o objetivo disso? É algo que traz positividade? É o que a gente mais precisa ter na vida? Que é paz. Paz interior, felicidade, solitude, que é você estar bem com você mesmo. Quando a gente está bem com a gente mesmo, a gente está bem em qualquer lugar. Então, quando a gente concretiza os nossos sonhos, quando a gente realiza os nossos mais íntimos desejos, lógico, sempre voltados para o bem, né, gente? Não adianta também se a pessoa é uma pessoa que deseja coisas ruins, isso não vai trazer positividade para a vida dela. É sempre que os nossos desejos nos levem a sempre nos tornarmos pessoas melhores, que quanto melhor nós somos como ser humanos, como pessoa, mais paz a gente vai ter, mais felicidade a gente vai ter, mais leve vai ser a vida da gente. Então é isso que a gente tem que buscar, nos realizarmos como seres humanos, ampliando a nossa consciência, a nossa espiritualidade, nossa verdade, que é aí que os nossos propósitos vão aflorar, os nossos sonhos vão se concretizar.
E isso é só é uma coisa muito íntima, só a gente que pode perceber e sentir. Então não adianta esperar que isso venha de algo externo, da validação de outras pessoas. Isso tem que vir da gente. Então a gente tem que às vezes parar e refletir se a gente está no caminho que faz a gente, que faça com que nós nos sintamos felizes, em paz conosco mesmo, gostando de quem a gente é. E eu acho que quando a gente gosta de quem a gente é, quando a gente se sente bem, né, na nossa pele, na vida que a gente está levando, é aí que a gente está concretizando os nossos sonhos. E precisa que às vezes a gente pare para tentar buscar lá dentro, procurar e nos escutarmos, escutar a voz da nossa alma e entender qual é o caminho que a gente tem que seguir. E às vezes, né, dar uma revirada aí, dar uma mudada de rota para conquistar justamente esse nosso propósito e os sonhos que a gente almeja. Tá bom? Então é isso. Agradeço a companhia de todos. Fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de cada um.